Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O ouvinte pergunta e a gente responde como eu respondo como eu quero responder, né? Eu não vou responder o que você quer ouvir, porque senão você já sabe a resposta, para que perguntar? Aí que tá. Os ouvintes perguntam e dão um gancho para a gente desenvolver alguma coisa que trate mais de presente, não ficar preso a passado. Eu percebo, o ser humano é assim, ele prende-se demais a passado. No ano de 1935, dizia a bisavó nossa, me fizeram um mal tão grande e tal, parece o signo de câncer quando tá reclamando, né? Eu lembro da minha mãe, eu tô rodeado de canceriano por todo lado. A minha mãe reclamando lá de porque a minha aconteceu isso, aquilo. Agora parou, já tá bem mais velha. É de 1924, já tá com 24, que ela casou moça ainda, né? Que eu tô com 61. 24 para 83, né? 83 ela faz agora, dia 7 de julho. Mas o canceriano guarda muito e fica remoendo aquela coisa. E dá problema de saúde. Aliás, nós causamos problemas de saúde, né, gente? Porque fica esquentando cabeça com bobagem. E há uma tendência nossa, desse caranguejo dentro de nós, esse canceriano que existe dentro de cada um de nós, né? Ficar puxando para trás. 2 passinhos para trás para dar um para trás e para dar 2 para frente, né? Não que eu seja contra canceriano, não tem nada a ver. O canceriano é excelente, extraordinário. Como todo ser humano, tudo meu irmão, tudo a mesma coisa, né? Mas nós não podemos ficar presos a passado. O ouvinte pergunta, o xamanismo. Xamanismo aconteceu lá na Pérsia antiga, né? Anos 1000 e não sei quanto, até 1000 e não sei quanto. Não adianta ficar perdendo tempo com isso, que isso aí é informação fora da gente. O ser humano tem que trabalhar dentro dele e não fora. Como é que você trabalha dentro de você? Com yogas, né? Prestando atenção no que você pensa, no que você fala, no que você faz. E tratando de racionalizar melhor a sua vida, criando uma certa disciplina para você viver melhor. E lentamente, com o passar do tempo, um dia você vai começando a lembrar de reencarnação sua, de encarnação passada. Aí a vida fica um pouco mais interessante, porque você vai perdendo certos medos, bobagens que passam pela cabeça, porque o ser humano é muito infantil, né? A essência que está em nós é a mesma que está em Jesus, em Buda, em Zoroastro, em Platão, em Sócrates, Apolônio de Tiana, Da Vinci, Confúcio, Lao Tse, Isaac Newton, Krishna, Júlio Verne. Tem milhões de seres, mas também está no cachorrinho que acabou de ser atropelado, na galinha que virou fritada, na minhoca que está na terra, na grama, na árvore, na molécula, no átomo, a chamada partícula subatômica. Está em tudo, né? Neste universo ou em quaisquer dos 144 mil universos paralelos. A essência divina é a mesma. Ou existe um Deus diferenciado para cada coisa? Raciocina comigo, por favor. É raciocínio que eu quero que você faça para você criar a sua verdade. Ou então esse Deus, esse Espírito Santo dos cristãos, não existe desse jeito que fala. São Francisco de Assis matou a charada. Então ele dizia, irmã minhoca, irmã lua, irmão sol, irmão Jesus, irmão preto, irmão branco, irmão isso, irmão aquilo. Quer dizer, ele conseguiu sair, né? E por isso ele assumia a infantilidade dele. Aquele livro, aquele filme, Irmão Sol, Irmã Lua, por exemplo, que aparece um São Francisco pelado, voando em torno do monastério dele lá. Por quê? Porque ele conheceu mantras, que ele foi à frente das cruzadas, ele conheceu mantras no Ocidente, que você mexe com uma coisa que hoje nós sabemos o que é, mas uma minoria sabe do que é. Ele conseguia dominar a lei da gravidade, que não é como a ciência imagina, e nem Isaac Newton na sua lei. Matéria é matéria na razão inversa de suas massas, na razão do quadrado do inverso de sua distância, sei lá. Não importa isso aí, o Isaac Newton não estava tão certo, mas também não estava errado. Descobriram umas partículas chamadas gravitons, que dão a gravidade à coisa. É evidente que um corpo maior tem mais gravitons do que um corpo menor. Então o maior atrai o menor, como queria o Isaac Newton,
que era um iniciado desses mistérios. Mas erra, todo mundo que se manifesta para a vida em todos os universos paralelos, em todos os planos de matéria, desde o mais sutil até o mais grosseiro, só porque se manifestou, tem que passar pelo nascimento, crescimento, amadurecimento, frutificação, decadência e morte. E tem que passar pelo erro, porque é relativo. É o absoluto que cria o relativo. Você percebe? Você está percebendo, está entendendo o que a gente está querendo dizer? Essa é a grande charada para a humanidade resolver. Tudo é filho do mesmo pai. O feio, o bonito, o mal, o bom, tudo é a mesma coisa. Se você não entender, se você não é cristão, não é espírita, não é coisa nenhuma, você ainda é um bobo, né? E não é só cristão, não é nada. Você não está compreendendo o jogo de Melquisedeque. Para que o nome dele está na Bíblia 3 vezes lá, né? E alguns confundem, ninguém nem sabe quem é mais esse ser, né? Acontece o seguinte: tudo é filho do mesmo pai. Mas o pai está criando há, digamos, setilhões, estupidilhões de anos, criando. Ele adora criar, né? Por esse motivo, o pai não tem perna, não tem braço, não tem coisa nenhuma, é uma força geradora. Isso aí é um acerto que houve em todas as escolas esotéricas do mundo inteiro. Todo mundo pensa do mesmo jeito. Deus não pode ter forma, não pode ter, porque Ele é tudo, Ele está em tudo. Ele não pode se manifestar a não ser pela sua criação, por isso que Ele está em todos, né? Quando o cristão diz, o Divino Espírito Santo manifestou em mim, tá certo. O indivíduo ganhou uma clareza de ideias melhor, e com essas ideias vem um certo poder de Deus dentro dele, né? O São Francisco conheceu mantras que mexia com os gravitons, e você vence a gravidade, ora... Mas isso aí, como eu já comentei várias vezes aqui, no Tibete antigo, isso aí era tão comum que camarada que voava no Tibete era só carteiro. Carteiro levava de uma lamazeria para outra as cartas, as decisões lá do Buda vivo da Mongólia, do Trashy Lama, que ninguém nem conhece esses dois, só se ouve falar em Dalai Lama. Dalai Lama não sabe da hierarquia tibetana, o verdadeiro ex-Oriente Lux, aquilo que abasteceu todo o ocidente de conhecimento, né? A forma pensamento era gerada lá e aqui realizada. Daí o ocidente negativo, o gerador, Jeová, e o ocidente positivo como filho, executando aquilo que o Oriente programava. E tudo em nome de quem? Em nome de um chefe geral que é Melquisedeque, o senhor do bem e do mal. Aquele que ama tanto o mal quanto o bem, porque é tudo filho dele, e sem esse jogo não tem evolução de jeito nenhum. Enquanto você não entender isso, você está parado no espaço e no tempo, quebrando cabeça aí. Acontece que, como esse Deus único, que não tem forma, não tem espaço, não tem tempo, porque ele é tudo, né? Ele é aquela matéria real lá atrás, é a única realidade que existe. Ele cria há estupidilhões de anos, por isso os mais velhos na criação, ou a criação mais velha, é mais experiente. Esses filhos mais velhos já possuem elementais mais especializados em suas células, sangue diferenciado, uma substância chamada ógeas, como ensinava o professor Henrique Zé de Souza, que tem no coração nosso, é amarelo pardacenta, parece uma manteiga meio mal feita, né? Se ela começa a circular mais no sangue, a gente produz mais, o ser humano se ilumina, só isso. Mas para você chegar lá, você tem que empreender uma luta contra você mesmo terrível. E não contra mim, ou contra sua mãe, o seu pai, a humanidade, a polícia, os deputados, e ficar xingando na internet. Não é nada disso. Você tem que brigar contra você mesmo, para você botar você mesmo nos eixos. Então esses filhos mais velhos são os nossos preceptores, porque eles também vão imitando Deus primeiro, eles vão criando em nome dele, né? Então esses corpos... hoje, esses mais velhos têm corpos sutilizados. Tem corpos que parecem luz pura, só luz. Não que a treva não tenha sentido, porque senão Deus não diria: das trevas faça-se a luz, então o material para a luz está nas trevas. A importância da treva. A importância da treva. Então, isso tudo é excelente para a compreensão da vida. Se a gente não matar essa charada, você continua aqui capengando na terra. São estes melhores que sobem a escada de Jacó, os construtores conscientes de universos, de vida, de humanos, de tudo, paralelos, não interessa mais. A essência divina deles é a mesma de
toda a vida cósmica, mas neles ela é mais especializada. Eles têm sangue diferenciado, células, como a gente já disse. Os seres que eu citei, milhares, milhões deles, só têm um propósito na vida. O maior deles, ajudar a gente. O propósito é esse. O maior deles, com função de Manu, guia, que gerou a palavra El Manu, El em fenício antigo de inscrição, quer dizer Deus. O Deus do mental, que equivale ao quinto senhor da evolução, o quinto planetário, é o anjo caído, viu? Que não é diabo, coisa nenhuma. Ou raios, né? Até quando a gente vai falar isso aqui? E então, na função de Manu e Avatara, Ava, cumpridor, Tara, Torá, lei, cumpridor da lei divina, Manu e Avatara. É um grande pastor de ovelhas, esse ser. Eles vêm em grandes momentos de grandes transformações para a humanidade. Ou, por exemplo, quando uma era começa e a outra declina. É o que está acontecendo agora. Aí você vai, cadê o Maitreya das escrituras antigas do Oriente? Ele está aí, ele está aqui, né? Ele está aqui, principalmente aqui no Brasil. Senão a gente não estaria falando aqui nesse instante também. Esse Maitreya está diluído numa opção de coisa, mas tem um pedaço maior consciente dele que está aqui. Talvez esteja até ouvindo a gente, não sei. Mas ele volta sempre. Ele vem sempre aqui. Mas não vem do jeito que você imagina, compadre. Quem é você para imaginar a vinda de um Deus na Terra? Você não consegue nem saber quem você é. Como é que você vai imaginar como ele deve vir? Se ele quiser vir pelado com a mão no bolso, cantando rock, ele vem do jeito que ele bem entender. É por isso que quando ele volta ninguém o reconhece mais, porque aquela escola que ele fundou antes, numa época passada, escola esotérica, religião que foi fundada em nome dele, sei lá, não pode reconhecê-lo mais. Porque ele vem dando um impulso, ele não pode vir preso ao passado, preso ao passado, preso ao passado, preso ao passado. Percebe, Nelson? Ele não pode vir xamânico, ele não pode vir Rosa Cruz, maçom, eubiota. Não pode, ele vem diferente. Sabe por que ele vem diferente? Porque nós não temos condição de reconhecê-lo. Dizia o professor Henrique Zé de Souza. A humanidade é infeliz porque não reconhece o Avatara. Porque ela fica esperando um avatar que ela cria na cabeça dela como é, e ele vem do jeito que ele vem nos impulsionar. Você imagina esse ser tem que chegar aqui e provar quem ele é para nós, chegar em praça pública, ouvindo uma estação de rádio e falar, eu sou o tal, hein? Ninguém vai acreditar também, né? Porque ele tem que traçar as diretrizes de como vai ser o iniciante de uma era. Quando Cristo traçou um peixinho no chão, ele queria dizer... Eu sou o condutor da era de peixes, e não peixe para botar dentro do pão e comer, como a gente imagina. Mas não é possível, né? Com cabeça dura da turma para entender essa coisa. O ser humano precisa esforçar um pouquinho para tentar entender esse jogo da vida, esse jogo de Melquisedeque, o pai do Cristo, do Buda, de mim, de todos nós, né? Nós não reconhecemos a volta dele, então ele é obrigado a criar outro movimento, outra escola iniciática. Criam outra religião em cima dele, porque não cria religião nenhuma. Com fundamento nestes argumentos, nós podemos então sustentar que a essência que habitou em Jesus é a mesma de Buda, a mesma de Shankaracharya, a mesma de Platão, a mesma de Sócrates, a mesma de Apolônio de Zoroastro, de Inca Taita, de Quetzalcoatl, de Da Vinci, e etc, porque ela é mais especializada, eles são mais velhos, eles são da escada de Jacó, cada um com uma missão diferenciada. Já pensou um Messias voltando sempre falando a mesma coisa? Eu tô aqui... Vocês não podem comer carne de porco, porque carne de porco faz mal. Por que proibir isso aí? Porque tinha um cisticerco, a tênia sório, tá lá no porco, e o pessoal comia crua. Hoje você pode assa a carne de porco, come, tudo bem. Pra mim, a carne de porco faz mais bem do que a de vaca. E daí, compadre? Que bobagem. Puxa vida, não tem sentido científico isso. É por isso que a base das escolas iniciáticas, a base é sempre a mesma. Mas apenas uma delas tem o facho de luz num período de tempo. Num período de tempo. Não mais que isso. Porque tudo é passageiro, tudo que se manifesta para a vida. Não importa. Seja um cabeça de bagre ou um deus, há de passar. Só não passa o imanifestado. O único,
aquele que está lá atrás, né, que ele se manifesta por intermédio da sua criação. É como se for o Espírito Santo. Tudo que se manifesta para a vida em quaisquer planos de matéria tem que se sujeitar à forma manifestada no palco do espaço, sob o juízo do tempo. É por isso que tudo é relativo, desde que saia do absoluto. Saiu do absoluto é relativo, por quê? Porque guarda relação com. Relação com quem? Uai, o primeiro relativo que sai do Buda é a segunda do Pai, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O terceiro relativo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ó, se a gente for na Cabala, na numerologia cabalística, você vai entender melhor. As 3 sefirotes de cima, plano arquetipal, depois mais 7 sefirotes embaixo, inclusive repetindo nomes, mas não tem importância, e cada uma delas é o grande arquiteto do universo num dia da criação, como já falamos aqui inúmeras vezes. A vida só encontra justificativa do jeito que a podemos conhecer no transitório, no passageiro. O resto, compadre, é imaginação pura. E imaginação vai e vem, muda a todo instante. Ninguém é dono de verdade nenhuma, muito menos eu, graças a Deus.